Irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre os 10 mandamentos como a base do Antigo e do Novo Pacto. Será que isso é verdade? Será que os adventistas do sétimo dia estão certos em afirmarem que os 10 mandamentos era a base e é a base do Novo Pacto? Bom, isso é eles mesmo que afirmam. Eu vou aqui ler no livro Subtilezas do Erro, página, deixa eu ver, 64, que diz, afirmamos que os 10 mandamentos eram a base do Velho Concerto, como igualmente o são do Novo. Os 10 mandamentos eram a base, o ponto de referência sobre o qual fora o concerto feito. Esta é a legítima relação do decálogo com o concerto, nada mais claro. Bom, aqui são palavras dos próprios adventistas do sétimo dia, por que não dizer da igreja adventista do sétimo dia. Bom, a grande questão é, irmãos, será que realmente os 10 mandamentos constituíam a base do antigo pacto e continua sendo a base do novo pacto ou da nova aliança de Jesus Cristo? Bom, este vídeo nós estamos fazendo para investigar esta questão, tá bom? Se isso é verdade, à luz da Bíblia Sagrada, nós não podemos negar. Nós apenas temos que reafirmar. Porém, se isso não é verdade, à luz da Bíblia Sagrada, de onde os adventistas tiram essa ideia? E por que eles têm tanto interesse em provar ou mostrar que os 10 mandamentos, o decálogo, formavam a base do Antigo Concerto e formam a base do Novo Concerto? Por que o interesse dos adventistas do sétimo dia? Por quê? Isso nós vamos descobrir. Se, volto a dizer, a Bíblia Sagrada não consubstancia, não confirma esta tese, por que os adventistas do sétimo dia, eles insistem nesta temática? Eu sou o professor Nathaniel Mendes, você está no nosso canal e você é convidado a continuar a assistir este vídeo, ok, querido? Vamos começar. Olha, vamos lá. O decálogo era a base da antiga aliança? Vamos começar com esta pergunta. Nós encontramos expressões no Antigo Testamento como as tábuas do testemunho. Eu vou aqui citar algumas passagens e ler algumas. Por exemplo, quando você lê, você precisa ler Êxodo 16, 34, capítulo 24, 12, capítulo 25, 16 e 21, versículo 21. Você lê capítulo 27, versículo 21, capítulo 30, versículo 36, capítulo 31 e versículo 18. E capítulo 32, versículo 15. Eu estou em Êxodo. E capítulo 34, versículos 28 e 29. Depois você lê Levítico, capítulo 16, versículo 13, capítulo 24, versículo 3, Números 1, versículo 50, versículo 53, aí vai para Números 9 e 15, aí Números capítulo 10, versículo 11, capítulo 17, versículo 4, versículo 7, versículo 10, capítulo 18, versículo 12, depois você vai para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, capítulo 9, versículo 9, versículo 11, versículo 15, 1 Reis 8, 21, 2 Crônicas 1, 11, Hebreus 9, 4, Deuteronômio 4, 13. Em todas essas referências aqui, irmãos, você ora vai encontrar a expressão as tábuas do testemunho, ora você vai encontrar a expressão as tábuas da aliança. Bom, e aqui eu começo a lhe dar explicações antes de ler alguns versículos. Por que a expressão as tábuas do testemunho? Ora,
a Bíblia diz que foram 2 tábuas que Deus ordenou para Moisés. Moisés, pega 2 tábuas, e nestas tábuas eu escreverei os 10 mandamentos, as 10 palavras. E Moisés assim fez, lavrou as 2 tábuas e levou para Deus. E lá Deus, com seu próprio dedo, ele escreveu as 10 palavras, os 10 mandamentos nas 2 tábuas. A grande questão é o seguinte: por que 2 tábuas? Por que 2 tábuas, queridos? Então vamos lá. Por que 2 tábuas? Bom, veja, foram 2 tábuas de pedra. As 2 tábuas de pedras servem de testemunhas. Quando você lê em Números, por exemplo, Deuteronômio 17, versículo 6, e capítulo 19, versículo 15, você lê o seguinte: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Então, por que 2 tábuas? Aquelas tábuas, elas foram 2, porque aquelas tábuas elas serviram como um testemunho. 2 tábuas de pedra. É como se tivéssemos 2 testemunhas para testemunharem de que Deus realmente fez aliança com a nação de Israel. Por isso, tábuas de pedra. Tá bom? Daí a expressão tábuas do testemunho. Ou você vai ler simplesmente o testemunho. Tá bom? A outra expressão, tábuas da aliança. Por que tábuas da aliança? Porque com base nos 10 mandamentos, aqui é onde nós vamos nos deparar, que a princípio se confirma a tese adventista. Por que tábuas da aliança? Porque ali estavam as 10 palavras da aliança. Estava escrita os 10 mandamentos. Mandamentos estes que Deus fez aliança com a nação de Israel. Daí serem chamadas as tábuas da aliança. Ok? Agora, já que eu dei esta explicação, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Por exemplo, vamos aqui para Êxodo capítulo 31. Os adventistas dizem, lembre-se, que os 10 mandamentos formavam a base do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Continuemos, 32, 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, escritas estavam. Ok, queridos? Vamos continuar aqui. 34, 28 e 29. Capítulo 34. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Ó, aqui pela primeira vez nós encontramos. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, ou do concerto. Os 10 mandamentos. Aqui nós temos claramente uma afirmação de que os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, foram as palavras da aliança. Vou repetir. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então você agora deve dizer, professor, então os adventistas do 7º dia estão corretos em dizer, afirmamos que os 10 mandamentos eram a base do velho concerto, como igualmente o são do povo. Os 10 mandamentos eram a base, o ponto de referência sobre o qual fora o concerto feito. Esta é a legítima relação do decálogo com o concerto. Palavras da Igreja Adventista do 7º dia. Então você
Aqui deve dizer, professor, aí o senhor mesmo leu que na literatura adventista os 10 mandamentos formam a base do concerto. E na Bíblia Sagrada, nós acabamos de ler aqui, conforme, deixa eu ver onde foi que eu li, 32, 15. Deixa eu ver aqui. Aliás, 34, 28, 29. E esteve Moisés ali como o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Pois bem, irmãos, nós não podemos negar o que a Bíblia está dizendo. Bom, nós vamos aceitar que as 10 palavras formam a base da aliança, ou que a aliança foi feita com base em 10 palavras, daí os 10 mandamentos serem chamados as 10 palavras da aliança, ou as tábuas da aliança. Vamos aceitar, e por que não? Nós vamos aceitar, e por que não? Mas eu quero só que você continue comigo nesse vídeo. Nós vamos aceitar que os 10 mandamentos formam a base da antiga aliança? Vamos aceitar. Mas eu te peço que você continue comigo no vídeo, ok? Tenho mais coisas para te mostrar. Nós vamos agora para Deuteronômio 4:13. Eu vou ler aqui principalmente logo as passagens que dão combustível para a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deuteronômio 4:13, irmãos. O que diz aqui? Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Capítulo 9, versículo 9. O que diz aqui? Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto, que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e nem água bebi. Vamos continuar, né? Versículo 11. O que diz aqui? E sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, do concerto. Versículo 11, agora versículo 15. O que diz aqui? Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as tábuas do concerto ou da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Tá bom? Vamos aqui para 1 Reis 8, 21, né? Vamos ver o que se diz mais. Até aqui nós não podemos negar o que os adventistas disseram, não é isso, queridos? 1 Reis 8, 21. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto, em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Segundo as Crônicas 6:11, e a mesma expressão, aí nós temos Hebreus 9:4, que fala nas tábuas da aliança, tá bom? Então, até que nós não podemos negar o que os adventistas, eles falam, que os 10 mandamentos formavam a base do antigo concerto e também do novo concerto. Quanto ao antigo, não vamos negar, não é isso? Vamos aqui ler aqui sobre o livro da aliança. Ok. Eu não posso negar o que nós lemos, que o antigo concerto tem como base as 10 palavras, os 10 mandamentos, ok? Agora vamos ler aqui outra coisa aqui. Sobre o livro da aliança. O que a Bíblia diz? Por que o livro que Moisés escreveu, 613 preceitos segundo os rabinos, né? Por que este livro é chamado o livro da aliança? Você já parou para pensar nisso? Bom, as tábuas da aliança, elas são chamadas de tábuas da aliança por quê?
porque ali estavam escritos os 10 mandamentos, que Deus fez aliança com o povo de Israel. Agora, a questão é, por que que o livro escrito por Moisés é chamado o livro da aliança, ou o livro do concerto? Eu quero ler aqui para você. Professor, vou ler aqui para você. 24, Êxodo 24, 7. O que que diz aqui? Ó? E tomou o livro do concerto ou da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Agora aqui é onde eu chamo a sua atenção e a dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu aceitei que os 10 mandamentos formavam a base do antigo concerto. Aceitei? Sim. Agora eu pergunto aqui para você, principalmente para você, adventista, que está me ouvindo. E você vai aceitar também esta outra palavra de Moisés? Que todos os mandamentos escritos por Moisés, que foram registrados no livro, cujo livro é chamado Livro da Aliança, você aceita que todos os mandamentos ali, escritos por Moisés, também formavam a base do Antigo Concerto? O que inclui os 10 mandamentos? No livro escrito por Moisés, no livro de Moisés, na lei de Moisés, que você diz que não é lei de Deus, adventista, você diz que lei de Deus é apenas os 10 mandamentos, enquanto que o que foi escrito por Moisés é lei de Moisés. Porém, você mesmo sabe que no que você chama lei de Moisés está inserido os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Quando nós lemos Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, onde nós lemos sobre os 10 mandamentos, isso está escrito no livro de Moisés. Principalmente no Deuteronômio. Os 10 mandamentos que você diz que é a lei de Deus, no entanto, está escrito no livro de Moisés. Tá bom? E no livro de Moisés não foi escrito apenas 10 mandamentos, mas 613 mandamentos, segundo a contagem dos rabinos. O que incluía os mandamentos sacrifícios, mandamento relativo à Páscoa, ao Pentecostes, mandamento relativo à circuncisão, às luas novas e assim por diante. Bom, se eu devo aceitar os 10 mandamentos como a base do Antigo Concerto, porque está escrito, é chamado as palavras do concerto, as tábuas do concerto, e o que fazer agora desta outra parte que chama o livro de Moisés de o livro do concerto, o livro do pacto? Você já parou para pensar por que o livro que contém mais de 600 mandamentos é chamado livro do concerto? E que concerto é que está em questão? Ora, quando se diz o livro do concerto, o concerto ali relacionado ao livro é o mesmo concerto relacionado aos 10 mandamentos. Não são 2 concertos, é o mesmo concerto. É o mesmo concerto, tá bom? Quando Jeremias, tempos depois, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com vossos pais, quando os tirei da casa da servidão, da terra do Egito. Ora, o concerto que Jeremias tem em mente, quando ele diz que foi o concerto que Deus fez com o povo de Israel quando os tirou da terra do Egito, é o concerto que está baseado em todos os mandamentos escritos por Moisés, e não apenas os 10 mandamentos. Então eu vou ler mais uma vez aqui, Êxodo 24, versículo 7. E tomou o livro do concerto, guarde bem, o livro do concerto, ou da aliança. No hebraico, a aliança, o concerto, se lê brit, do concerto, habrit, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Está bem aqui. O concerto de Deus foi feito com o povo, e o povo diz, tudo o que tu falou, nós obedeceremos e faremos. O povo que estava se comprometendo, estava entrando em uma aliança com Deus, mediada por Moisés. E esta aliança tinha por base
tudo que estava escrito no livro. Daí o livro de Moisés é chamado Livro do Concerto. E eles se comprometeram e disseram, ó, e Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos, leu o livro aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Que palavras são essas, irmãos? Você acha que estas palavras aqui é apenas as palavras dos 10 mandamentos? Não. Vou ler mais uma vez. Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor fez ou tem feito convosco sobre todas estas palavras. Estas palavras aqui são todas as palavras que Moisés escreveu no livro. Inclui os 10 mandamentos? Inclui, mas não é apenas os 10 mandamentos. Conforme os rabinos, são 613 mandamentos. Então, Deus fez um concerto com a nação de Israel com base em tudo o que Moisés escreveu no livro, que tinha sido ordenado por Deus. Com base em tudo que estava escrito no livro, com base em todos os mandamentos, Deus fez um concerto com a nação de Israel. Versículo 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Tá bom? Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Vamos aqui para Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29 e versículo 21. Olha o que diz aqui, ó. E o Senhor os separará, Deuteronômio 29, 21, vamos ver se é isso mesmo. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Está bem aqui, ó, do concerto, conforme todas as palavras do concerto escritas neste livro da lei. Então o concerto ele foi feito entre Deus e Israel, com base em todas as palavras ou mandamentos escritos no livro, escrito por Moisés. Então não é verdade, irmãos, que o antigo concerto estava baseado apenas nos 10 mandamentos. Não é verdade. Tá bom? Professor, o senhor está negando que o Antigo Testamento era baseado nos 10 mandamentos? Não estou negando. Eu estou lhe dizendo que o Antigo Testamento, o Antigo Concerto, não foi feito com base apenas nos 10 mandamentos, mas em todos os mandamentos escritos no livro de Moisés. Está bem aqui, ó. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto, as maldições do concerto escritas neste livro da lei. Vamos continuar aqui a leitura, queridos. Capítulo 31, versículo 26. Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Assim como nós temos as 2 tábuas que serviram de testemunha, funcionaram como um testemunho, o livro da lei, o livro do concerto, foi colocado ao lado da arca, como testemunho. A diferença do livro para as pedras é que as pedras estavam dentro da arca. O livro estava ao lado da arca. Mas tanto as pedras como o livro estavam ambos dentro do Santo dos Santos. E as pedras não tinham mais autoridade do que o livro. Não tinham. Aqui eu lhe garanto. E o concerto de Deus com a nação de Israel foi feito com base em todas as palavras escritas no livro. Daí o livro ser chamado o livro do concerto. Vou ler. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ela esteja por testemunho contra ti. 2 Reis 23, 2. Olha o que diz aqui. Vamos ver o que diz aqui em 2 Reis.
E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Vou repetir. E leu aos ouvidos de todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Então, queridos, o concerto do Antigo Testamento, o Antigo Concerto, ele estava baseado em todos os mandamentos que Deus deu a Moisés para a nação de Israel, e não apenas nos 10 mandamentos. E eu vou lhe explicar a razão por que os adventistas insistem nesta mentira de dizer que os 10 mandamentos, apenas os 10 mandamentos, formavam a base do Antigo Pacto. O interesse deles é apenas incutir a guarda do sábado, colocar sobre a cerviz da igreja o sábado. O objetivo deles é apenas esse. Quando eles dizem que o Antigo Pacto formava a base, ou melhor, os 10 mandamentos formavam a base do Antigo Pacto, o objetivo deles é apenas um: colocar o sábado sobre você, irmão. Fazer você um escravo da lei. Colocar sobre você um jugo que Jesus Cristo não colocou. Nem mesmo o povo de Israel no Antigo Testamento nunca colocou o jugo da lei sobre os gentios. Os gentios estavam obrigados a guardar a lei? Estavam, mas apenas numa condição: quando abraçavam o concerto. E quando eles abraçavam o concerto, não era apenas o sábado que eles tinham que guardar, mas todas as leis, todos os mandamentos, todos os preceitos escritos por Moisés, os gentios tinham que guardar. Na mesma forma que um judeu, eles também tinham que guardar. Ok, queridos? Vamos ler aqui 2 Crônicas 34:30. 2 Crônicas 34. Aliás, vou continuar a leitura aqui. Versículo 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto, andou por este concerto. Agora vamos aqui, versículo 21. O que diz aqui? E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. É isso que eu lhe digo. O livro do concerto, ele traz mandamentos, não apenas os 10, mas inclusive mandamentos que falam de se celebrar a Páscoa. Então os adventistas, eles não falam a verdade quando dizem que o Antigo Pacto estava baseado apenas em 10 mandamentos. Eles não estão falando a verdade. A verdade é que o Antigo Pacto, ele estava baseado em todos os mandamentos escritos por Moisés no livro, o que inclui até a festa da Páscoa. Tudo que você lê de leis, de mandamentos, de preceitos no Pentateuco, principalmente no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, está no livro de Moisés, chamado Livro do Concerto. E tudo isso aí foi dado como lei para a nação de Israel. E a nação de Israel deveria guardar tudo o que foi escrito por Moisés. Daí, o que foi escrito por Moisés, o livro que foi escrito por Moisés é chamado o Livro do Testemunho, ou o Livro da Aliança, ou o Livro do Concerto. Vamos aqui. Sangue da Aliança. Bom, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que os 10 mandamentos formam a base da antiga aliança. Tá bom? Eles dizem que
O Antigo Testamento, ou os 10 mandamentos, formam a base do Antigo Concerto. Vamos lá. Vamos aqui falar agora sobre o sangue da aliança. Êxodo 24, 8. Êxodo capítulo 24 e versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e diz: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Mais uma vez eu chamo a sua atenção. Moisés, ele matou um animal, pegou o sangue. Eu vou ler mais uma só para você entender melhor. E tomou o versículo 7, 24, 7. Versículo 6, ó. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, ó, jogou sobre o povo, e diz: eis aqui o sangue do concerto. Ó, o concerto foi ratificado com sangue, confirmado com sangue, sangue de animal. Aquele sangue ali era um tipo do sangue de Cristo, apontava para o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. O sangue da antiga aliança era sangue de animal. O sangue da nova aliança é sangue humano, sangue do Filho de Deus. Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Sobre todas estas palavras. Que palavras? As palavras escritas no livro, ok, meus irmãos? Não apenas 10 mandamentos. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Eu quero ler aqui para você. Vou ver se dá tempo, né, queridos? Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9 e versículo 11. Olha o que lemos aqui, ó. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Tá bom, meus irmãos? Então, sangue do concerto. O sangue é sangue de animal, e o antigo concerto ele foi confirmado com sangue de animal. Ok, meus irmãos? Se você ler aqui, ó, Mateus 26, 28, aí vai para Marcos 14, 24 e Lucas 22, 20, você vai ler Jesus Cristo. Vou continuar aqui a leitura. 1 Coríntios 11, 25, Hebreus 9, 18 a 22, Hebreus 10, 29, Hebreus capítulo 10, versículo 29, capítulo 3, versículo 20. Bom, em todas essas palavras aqui do Novo Testamento, você vai ler, você vai ler sobre o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança foi feita também com base, vamos dizer, ou sendo confirmada por sangue. Mas não foi com sangue de animais, mas com sangue de Cristo. Quando Cristo diz: este é o sangue da nova aliança. Eu mesmo vou ler aqui, Mateus capítulo 26. Se não der para ler todos, eu vou ler pelo menos essa aqui. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, é o sangue do novo concerto que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Estas mesmas palavras você vai ler em Marcos 15, 24, Lucas 22, 20, como eu já disse, 1 Coríntios 11, 25. Em todas elas se faz referência ao sangue da nova aliança, que é o sangue de Cristo. Quero ler aqui para você, para a gente ser mais breve, Hebreus capítulo 8. Olha o que diz aqui, 8, 18 e 22. Hebreus 9, 18 a 22. Vamos ver o que diz. Pelo que também o primeiro, ele está falando do primeiro pacto, não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, ó, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do concerto, ou testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tá bom, queridos? Não há remissão.
Agora vamos aqui para capítulo 10, versículo 29 de Hebreus. De quanto maior castigo cuidai vós, ser julgados merecedores aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano sangue do concerto, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Agora veja, os adventistas dizem que a base do antigo concerto era apenas os 10 mandamentos, o que não é verdade, já provamos. E aí eles cometem o segundo erro. Eles dizem que a base do Novo Testamento também são os 10 mandamentos. Não é verdade. A base do novo concerto da nova aliança é o sangue de Jesus Cristo. Daí é ser chamado o sangue da aliança. Ok, meus irmãos? Vamos aqui, 13:20. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, o sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Aqui o novo concerto é chamado de concerto eterno. Por quê? Porque foi feito com base no sangue de Cristo. Livro da lei do Senhor. O livro da lei do Senhor. É interessante, eles dizem que o livro, eu quero ler essa passagem aqui para vocês, segundo as Crônicas. Eles dizem que o livro de Moisés não é lei de Deus. Será? Vamos ver aqui em 2 Crônicas 17:9. Olha o que se lê aqui. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias. 2 Crônicas, errei aqui, 2 Crônicas 17:9. Vamos lá. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor, o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá. Aqui está dizendo, o livro da lei do Senhor. Os adventistas dizem que a lei que foi escrita por Moisés é lei de Moisés e não lei do Senhor. Só que o livro do concerto é chamado livro da lei do Senhor. Está bem aqui, ó. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Logo, o que foi escrito por Moisés é lei do Senhor, não é lei de Moisés. Então os adventistas, eles estão te enganando, eles ensinam errado quando dizem que a lei do Senhor, a lei de Deus, é apenas os 10 mandamentos. E o que foi escrito por Moisés é lei de Moisés, não é lei do Senhor. Isso é mentira. Isso é distorção bíblica. A Bíblia mostra claramente, chama o que Moisés escreveu de livro da lei do Senhor, meus irmãos. Livro da lei do Senhor. Vamos continuar aqui. Livro da lei do Senhor. A nova aliança tem base no sangue e na carne de Jesus Cristo. Você pode ler em João 6, 53 e 56, Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. O que eu já li. Eu vou ler para você aqui dessas passagens apenas João 6, 53 e 56. Olha o que diz aqui. João 6, 53 e 56. O que diz aqui? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está bem aqui, irmãos? O novo concerto está baseado em quê? Nos 10 mandamentos? Não. O novo concerto está baseado na carne e no sangue de Jesus Cristo. Não sou eu, professor Nathaniel, que estou lhe dizendo isso. É o Novo Testamento, querido. O Novo Testamento é quem está dizendo. É o próprio Cristo. É só você ler João 6,
Versículo 53 e 56, Cristo diz: quem não comer minha carne e não beber meu sangue não terá vida eterna. Isso aqui é uma outra forma de Cristo dizer que o novo concerto está baseado na sua carne e no seu sangue. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando do novo concerto. O novo concerto está baseado não nos 10 mandamentos, mas na carne e no sangue de Jesus Cristo. Em outras palavras, está baseado na vida de Cristo. Cristo é a base do novo concerto. E não os 10 mandamentos, meus irmãos. Ok? Vamos aqui ler. A nova lei de Cristo é escrita no coração. Eu quero ler aqui para você. Os adventistas, eles vão ler essa passagem bem aqui, ó. Jeremias, capítulo 31. Olha o que os adventistas vão ler aqui. E eles dizem que está falando dos 10 mandamentos. Vamos lá, ver se é apenas dos 10 mandamentos. Ó. Eis que vem dias, Jeremias 31, 31 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá. Lembrando a vocês que esse novo concerto anunciado aqui é o concerto no sangue de Jesus Cristo. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bom, os adventistas aqui, eles dizem que, é daqui que eles dizem, os 10 mandamentos foram a base do Antigo e também são a base do Novo Testamento, do Novo Concerto. Será? A questão é a seguinte: será que Jeremias, quando Jeremias está falando aqui sobre lei, será que ele está falando apenas dos 10 mandamentos? Eu lhe digo que não. Eu lhe digo que não e vou lhe provar, tá bom? Quando Jeremias aqui está falando da lei, ele está falando da lei na sua totalidade. Professor, mas como pode? Não é só os 10 mandamentos que são escritos nas tábuas do coração. Não, senhor. Eu vou lhe lembrar que a verdadeira circuncisão é a do coração. Está escrito em Romanos capítulo... Vamos ver aqui em Romanos. Romanos capítulo... A circuncisão também ela é escrita no coração. Romanos capítulo 2. Ó. Vamos ver se eu encontro isso, né? Eu vou ler aqui. Romanos 2... Romanos capítulo 2 e versículo... Vou ler aqui o versículo 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão que por natureza o é, se cumpres a lei, não te julgarás porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Está bem aqui, irmãos? A circuncisão verdadeira também, ela faz parte do novo concerto. Não só apenas os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos, aqui eu quero lhe falar, todos os mandamentos escritos por Moisés, eles encontram um correspondente no novo pacto, inclusive incluindo a circuncisão. Não é verdade que Jeremias, quando Jeremias fala em lei, ele não tem apenas a lei referente aos 10 mandamentos, mas todos os mandamentos escritos por Moisés. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando você vê, por exemplo, Hebreus 8 a 11, 2 Coríntios 3, 6 e 14, que fala sobre o novo concerto, jamais o novo concerto nas páginas do Novo Testamento, e que fala da lei escrita no coração, essa lei escrita no coração, o autor sagrado ele não pensa apenas nos mandamentos do decálogo. Assim como os do Antigo também, eles não pensavam apenas nos mandamentos do decálogo, não.
Existiam os sacrifícios verdadeiros que estavam no coração. Os verdadeiros sacrifícios, isso a gente já vê nas páginas do Antigo Testamento, eram sacrifícios de louvor. A verdadeira circuncisão, isso a gente já vê nas páginas do Antigo Testamento, era a circuncisão do coração e não a circuncisão do prepúcio, mas a circuncisão, lá escrito, circuncidai o prepúcio do vosso coração. Até mesmo nas páginas do Antigo Testamento a gente já pode vislumbrar que a verdadeira lei, a lei espiritual, a lei escrita no coração, ela não dizia apenas respeito apenas a 10 mandamentos, mas incluía até a circuncisão. A circuncisão, a verdadeira circuncisão, ela era escrita no coração. Essa é a verdade, queridos. Vamos ver aqui mais. Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo. Você vê lá em Atos 1,4, que você poderia dizer, então a nova aliança não tem mandamentos. Quem disse isso? Tem mandamentos. A nova aliança, ela também tem uma lei. E esta lei ela foi dada por Cristo, mediante o Espírito Santo. Cristo, mediante o Espírito Santo, está escrito em Atos 1,2, ele deu mandamentos aos discípulos que escolheram. Quando a gente lê, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, eu vou ler aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o que diz aqui, sobre a nova lei. 20, versículo 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, aqui ele fala da lei de Moisés, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, ele está falando de judeus. Para os que estão sem lei, está falando dos gentios, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei. Paulo aqui está debaixo de lei, mas que lei? De Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Veja que o apóstolo Paulo ele apresenta 3 classes de povos. Os que estavam debaixo da lei são judeus, mas Paulo não estava debaixo desta lei, que os judeus estão debaixo. Paulo, ele agora apresenta um segundo grupo. Qual é? O povo que não tem lei, são os gentios. Paulo agiu como se não tivesse lei. Todavia ele disse que não estava sem lei, mas estava debaixo de uma lei. Qual? A lei de Cristo. Então você vê 3 povos. Judeus estão debaixo da lei, gentios, povo sem lei, e cristãos que estão debaixo da lei de Cristo. Então tem 2 povos debaixo de leis. Os judeus estão debaixo da lei de Moisés. Os cristãos estão debaixo da lei de Cristo. Lei de Moisés e lei de Cristo não é a mesma coisa. A lei de Moisés não é para os cristãos. Os cristãos têm um próprio código de leis. Os cristãos têm o seu próprio livro da lei. O livro da lei dos cristãos, ou a lei dos cristãos, está escrita no coração. E se você achar que os cristãos não têm um templo, eles têm um templo de adoração. O templo de adoração dos cristãos é Cristo. E se você achar que os cristãos não têm circuncisão, eles são circuncidados no coração. Se você achar que nós cristãos não oferecemos sacrifícios, oferecemos sacrifícios de louvor. Se você achar que nós não temos um altar, nós temos um altar para oferecer os nossos sacrifícios, mas isso no âmbito espiritual. Se você achar que nós não temos um Shabat, nós temos, o nosso descanso é Cristo, o nosso Shabat é Cristo. O nosso descanso é Cristo. Mas espera aí, professor, em termos de dia, nós não podemos descansar no sábado. No sábado você pode, se você quiser. Mas o Novo Testamento não te obriga, não traz essa regulamentação para você. Inclusive o dia escolhido pelo Novo Testamento, de forma indireta, é o primeiro dia da semana. Os primeiros cristãos, eles adotaram o primeiro dia da semana como dia em que se deve cultuar a Cristo, porque foi o dia em que o Espírito Santo foi dado para a igreja, foi o dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a verdade. João, na ilha de Patmos, ele recebeu revelações, diz ele, no dia do Senhor. O dia do Senhor ali é o primeiro dia da semana e não o sábado. Então é por isso que nós observamos o domingo e não o sábado, porque estamos na nova aliança e não na antiga. Ok, queridos?
O conserto dependia do decálogo? Não. O conserto de Deus com o povo foi feito com base na total obediência do povo a tudo que Deus falasse. Bom, os adventistas eles vão dizer que o conserto que Deus fez com o povo de Israel foi feito com base nos 10 mandamentos. Não. Não, senhor. Eu vou ler aqui para você para a gente fechar. É só você ler, talvez não dê tempo. Êxodo 19, 5. Aí você vai para versículos 15 e 26. Aí você vai para Êxodo 23 e versículo 22. Todas essas passagens você vai ler que Deus falou e pediu do povo obediência. E o povo diz, tudo o que o Senhor falar, nós obedeceremos. Então, o conserto foi feito com base em que o povo obedecesse a tudo o que Deus falasse. Não apenas com base nos 10 mandamentos. Mas tudo o que Deus falasse, o povo diz, tudo o que ele falar, Deus, nós faremos. Então, Deus fez uma aliança com o povo com base na obediência deles a tudo o que ele, Deus, falasse, e não apenas com base nos 10 mandamentos. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.